Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre diabetes. A gente vai entender então o metabolismo da glicose e como o excesso de glicose ocasiona complicações como as vasculopatias, neuropatias. Tudo bem? Aqui é a professora Luciana e essa aula estará dividida em 2 vídeos. Bem, a diabetes, pessoal, é uma doença, uma síndrome de etiologia múltipla. E ela decorre ou da falta de insulina ou da incapacidade da insulina desenvolver sua função. É característico da diabetes, como os senhores sabem, o excesso de glicose no sangue, a hiperglicemia. Só que a insulina, ela não afeta só o metabolismo de carboidratos, ela também afeta o metabolismo de lipídios e proteínas, ok? Bem, a pessoa com diabetes, ela sente cansaço, ela tem muita sede, muita fome, e quando estabelece a diabetes, ela começa a emagrecer muito. Como tem excesso de glicose no sangue, né, uma hiperglicemia, aumenta a osmolaridade, há uma diurese aumentada ali também, que nós vamos entender depois. Tudo bem? Então, com esses sintomas aí, a gente tem que ficar de olho. Pergunto para os senhores, qual a função da insulina? Todos os tecidos precisam de insulina? A insulina, meninos, como vocês sabem, é produzida então pelas células beta, lá das ilhotas de Langerhans, né, no pâncreas, e tem em torno de 51 aminoácidos. A insulina é produzida inicialmente na forma de pré-proinsulina, onde retira-se, né, quando é estimulado, retira-se essa sequência sinalizadora, e aí a gente tem as cadeias A, B e C, né? E que vai, essa C vai originar o que a gente chama de peptídeo C. Quando sofre esse processamento, estabelece pontes de enxofre, né? Retirou o peptídeo sinal, eu tenho a proinsulina. A proinsulina, então, separa esse peptídeo C, deixando só as outras cadeias aqui, A e B, que formam então a insulina madura, então, que é o que vai ter efeito biológico. Esse peptídeo C é um marcador, né, que a gente pode dosar, e ele é secretado a mesma quantidade que a insulina. Então, se o paciente tem algum problema de secreção de insulina, eu posso ver e dosar esse peptídeo C para poder acompanhar. Depois, no outro vídeo, a gente vai falar mais desse peptídeo C. Tudo bem? Bem, para que serve a insulina? A insulina, ela estimula as células a produzirem um canal que vocês já conhecem, chamado GLUT4. Esse GLUT4, então, é expresso nos tecidos que dependem da insulina, que é o tecido adiposo e tecido muscular. Quando a insulina chega também no músculo, né, além de estimular a produção do glicogênio, né, no músculo e no fígado, a insulina também estimula a transformação da glicose em gordura no tecido adiposo, então ela estimula a lipogênese e estimula os músculos a captarem aminoácidos para sintetizar proteínas também, ok? E a síntese de glicogênio, como nós já falamos. Então, tá aqui a figura, essa imagem, vocês podem ver que quase não tem canais GLUT4. Quando chega a glicose e a insulina, isso gera um sinal onde a célula vai translocar canais de GLUT4 para a membrana e aumenta então a absorção de glicose. Essa glicose, como vocês sabem, logo é fosforilada, formando a glicose 6-fosfato pela ação da hexoquinase. Ok? Lembraram? Então, existem vários transportadores de glicose. Existe mais ou menos uns 14 tipos de transportadores de glicose. Onde a gente tem GLUT1, GLUT2, 3, 4, 5 e outros. E o que depende da insulina para ser expresso na membrana da célula é o GLUT4, que está presente no músculo esquelético, no coração, nos adipócitos.
O cérebro não precisa de insulina, hemácia não precisa, endotélio, as próprias células beta. Elas têm GLUT1, GLUT2 nos rins, também nas células beta. Nos neurônios, nós temos também GLUT3 e na placenta esse GLUT3. GLUT5, ele tem a função de absorção de frutose, né? Está presente em várias células. Existe também o cotransportador de glicose, dependente de sódio. Então, a glicose é absorvida juntamente com sódio, então precisa ter o sódio junto. E está presente no intestino, nos túbulos renais. Só que esse tipo 1, ele reabsorve glicose e galactose. O tipo 2, apenas glicose e está presente somente no néfron. Tranquilo? Então, qual que depende da insulina para ser expresso? GLUT4. Bem, a insulina tem várias funções. Então, vamos recordar aqui. Do lado verdinho aqui, o que a insulina faz? Né? Ela estimula a célula a pegar a glicose, tecido adiposo, tecido muscular, e produzir o glicogênio. A glicose entra, se tem glicose disponível, a célula pode produzir ATP. Então, vem a glicólise, ok? Respiração aeróbica ou anaeróbica, depende da presença de oxigênio. Estimula as células a captarem aminoácidos, como eu falei, então síntese proteica. E estimula a célula a captar íons, principalmente potássio e fosfato, então. Em compensação, quando eu tenho insulina, significa que eu acabei de comer, não é isso? A gente produz insulina no período pós-prandial, ou seja, após uma refeição. Então, vai inibir a produção de nova glicose, gliconeogênese, vai inibir a glicogenólise, vai inibir a lipólise. Pelo contrário, a insulina estimula a formação de tecido adiposo, né? Inibe a produção de corpos cetônicos, inibe a proteólise. Então, aqui nesse quadro você pode perceber as funções da insulina. Então, aumentou a insulina no plasma, o fígado capta mais glicose, produz glicogênio, e se eu tenho excesso de glicose, ainda pode estimular a síntese de triglicérides, ou seja, produzir gordura no fígado, e diminui a produção de corpos cetônicos. Novamente, no músculo, vai captar mais glicose e vai estimular a captação de aminoácidos. Então, vai ter síntese de glicogênio e de proteínas. E o adipócito vai captar mais glicose e vai produzir gordura. Então, a insulina é um hormônio que diminui a glicose no sangue. Então, ela é hipoglicemiante e ela estimula a produção de gordura e a produção de massa muscular. Bem, então a insulina é necessária para músculo, tecido adiposo e também para a artéria aorta, para a hipófise e para as glândulas mamárias. Já os outros tecidos, como o fígado, o sistema nervoso, as hemácias, o intestino, as células renais, elas não precisam de insulina para captar glicose. Beleza? Além da insulina, meninos, quais hormônios vão interferir nos níveis de glicose no sangue? A insulina, como eu falei para vocês, nós sabemos que ela é hipoglicemiante, ela faz baixar a glicose no sangue. Mas existem outros hormônios que fazem aumentar a glicemia, né? Que são, vamos estudar esses 4 aqui: glucagon, cortisol, o hormônio de crescimento e, lógico, adrenalina. Então, são chamados de hormônios hiperglicemiantes. Um outro hormônio produzido pelo pâncreas é o glucagon, que você produz ele quando você está com fome, né? Esse glucagon, ele vai fazer a glicemia aumentar. Então, ele faz com que ocorra a glicogenólise. Então, o fígado vai quebrar o glicogênio e vai liberar, né, a glicose para a corrente sanguínea. Além disso, vai ser produzido no fígado, a partir da queima dos ácidos graxos, corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos vão ser utilizados pelos neurônios, por exemplo. O glucagon também estimula no músculo
que aconteça a degradação dos aminoácidos para gerar energia. E aí produz mais ureia e perde-se mais nitrogênio na urina. Então, o glucagon diminui a fabricação de proteínas, diminui a proteogênese, diminui a transcrição e estimula a proteólise. Ok? Então, a pessoa produz mais ureia nessa situação. O glucagon também atua no estômago e faz aquele ronco que a gente conhece, borborion. Outro hormônio que faz aumentar a glicemia é a adrenalina, porque ela estimula a glicogenólise, ela estimula a neoglicogênese no fígado e ela estimula a queima de gordura, a lipólise. Então, esses ácidos graxos livres, eles vão se ligar à albumina e vão ser transportados para músculo e para o fígado, para ser usado como fonte de energia. E a adrenalina inibe a secreção de insulina. A adrenalina é produzida quando o simpático é acionado. Então, em qualquer momento de estresse, de luta ou de agitação, uma atividade física, você produz adrenalina. Os outros dois hormônios que nós vamos estudar, o cortisol e o hormônio de crescimento, o GH. O cortisol ele promove a glicogenólise também e estimula o fígado a produzir glicose. E atua no músculo, reduzindo a captação de glicose pelo músculo e pelo tecido adiposo. Então, isso é feito do cortisol. O cortisol é produzido pela suprarrenal em momentos de estresse. Então, o simpático é acionado para liberar adrenalina e logo depois vem o cortisol. Já o GH, ele também promove a quebra do glicogênio, estimula também a síntese de glicose no fígado e promove a lipólise. Tudo bem? Então, tanto a adrenalina quanto o glucagon, eles são produzidos em resposta rapidamente e leva à formação de glicose hepática, via fosforilação do glicogênio. Já o GH e o cortisol, eles demoram mais, A gente brinca que é uma equipe de retaguarda e induz as enzimas responsáveis pela também formação da glicose, da gliconeogênese. As catecolaminas, onde a gente entra aqui a adrenalina, podem adicionalmente aumentar as concentrações de ácidos graxos livres, ou seja, ela aumenta a lipólise. Então, aqui nós temos adrenalina, noradrenalina, dopamina, ok? De modo que, quando aumenta a lipólise, meninos, significa que tem ácido graxo no sangue para nutrir os músculos. Então, o músculo vai captar menos açúcar. E aí, a glicose fica mais disponível para o sistema nervoso. Beleza? Bem, então vimos aí os hormônios, hiperglicemiantes, hipoglicemiantes. E agora eu pergunto para os senhores, o que faz o pâncreas produzir insulina? Qual que é o estímulo que faz as células beta secretarem esse hormônio? Pergunto também, se a gente colocar, a gente sabe que a presença de glicose faz produzir insulina. Se a mesma quantidade de glicose for administrada por via oral ou foi injetada na nossa veia, eu vou ter a mesma quantidade de insulina secretada? É a mesma coisa? Só que não. Por quê? Então, vejam esse esquema aqui, meninos. Quando a gente tem excesso de glicose no plasma, as células são estimuladas a secretarem insulina, as células beta. Quando aumenta também os aminoácidos, a presença de aminoácidos faz as células beta produzirem insulina. O parasimpático, que é acionado no sistema quando você está digerindo alimentos, então a acetilcolina estimula as células beta a produzir insulina. Já a adrenalina, sistema nervoso simpático, noradrenalina, inibe. E o que eu chamo a atenção dos senhores aqui é o que as células intestinais produzem, que são esses dois peptídeos, o GIP e o glucagon-like peptide, que vão estimular as células beta. Esses dois peptídeos são produzidos quando o alimento chega no intestino. Então, o lumen intestinal está cheio
e isso vai ser produzido e absorvido para o sangue e vai parar lá no pâncreas, estimulando a produção da insulina. Então vamos ver mais sobre esses dois peptídeos. Esse GIP, então, né, foi inicialmente chamado de peptídeo inibitório gástrico, hoje se chama peptídeo insulinotrópico dependente de glicose, então ele só atua se tiver a glicose junto, né? Inicialmente achava que ele tinha a função de neutralizar o ácido do estômago, que chegava no intestino, né? Então, secreção de bicarbonato e tamponamento, mas depois viu que esse GIP ele aumentava no sangue e que ele induzia a secreção de insulina. E que isso, né, é estimulada a produção dele pelo aumento da glicose lá no duodeno. O que eles viram? Que pacientes com diabetes mellitus tipo 2, eles não são sensíveis à GIP, ou seja, a GIP não estimula o pâncreas deles a produzir insulina, nem sensibiliza a ação da insulina nos seus receptores. O outro peptídeo, então, produzido pela célula intestinal é o glucagon-like peptídeo, GLP-1, que estimula também as células beta a produzir insulina. Esse hormônio, então, o GLP-1, é anti-hiperglicêmico que induz a produção de insulina, ok? Esse hormônio dura pouco tempo na circulação, esse peptídeo, porque é logo degradado por essa enzima de peptidase 4. Então, se eu inibir essa enzima, o que vai acontecer? O GLP-1 vai ficar mais tempo no sangue, então ele vai poder estimular a produção de insulina por mais tempo. Então, um dos alvos da indústria farmacêutica hoje é inibir essa enzima para ver se aumenta a produção de insulina, ok? Tornando mais sensível. Esse GLP-1, além de estimular a produção de insulina, e isso faz só se tiver glicose, né? Lembrem disso, ele diminui a secreção de glucagon. E olha que interessante, ele aumenta a quantidade de células beta. As células beta começam a proliferar e melhorar a quantidade delas. E como falou, ele inibe a secreção de ácido, né? E do esvaziamento gástrico no estômago. Então a comida fica mais tempo no estômago, diminuindo então a fome, né? Ingestão alimentar, diminui a ingestão alimentar, aumentando o que a gente chama de saciedade. E ele promove a sensibilidade à insulina. Por isso que por mais tempo aumentando o GLP-1, mais tempo ele vai poder atuar e melhorar a produção de insulina e a sensibilidade da insulina. Tudo bem, pessoal? Bem, então nós vimos os hormônios, como influencia essa glicemia, né? Como estimula a produção de insulina. Vocês sabem que existem dois tipos básicos de diabetes, diabetes tipo 1 e tipo 2, mas existem outros, né? Então, existe diabetes juvenis, existe diabetes insípida, né? Mas o nosso objetivo da aula é, principalmente hoje, diferenciar a diabetes mellitus tipo 1 da tipo 2, que são as mais comuns. Ok? Então, vamos ver o que acontece. A patologia em diabetes mellitus tipo 1 é a mesma da 2. Será que uma é pior que a outra? Como se mostra, né, essa fisiopatologia nesses dois tipos? Primeira coisa, meninas, diabetes mellitus tipo 1 é um problema imunológico, é uma doença autoimune. Já a diabetes tipo 2 é um problema metabólico, de resistência da insulina. Então, além de diabetes mellitus tipo 1, a pessoa para de produzir insulina, porque é uma destruição das células beta. Na diabetes tipo 2, a insulina é produzida, mas ela não atua de forma eficiente. Há uma resistência à insulina. Então, como eu falei, diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, em que há a destruição das células beta e para de produzir insulina. Existem vários anticorpos que podem ser dosados para ver isso. Então, anticorpos contra a insulina, anticorpos contra as ilhotas pancreáticas e anticorpos contra a descarboxilase do ácido glutâmico. A pessoa com diabetes tipo 1, ela depende da insulina, então é aquele paciente que injeta insulina todo dia.
E um dos comprometimentos que tem é a formação de corpos cetônicos em excesso, uma cetoacidose, para poder, né, vai usando muito ácido graxo, muita gordura, e queima demais essa gordura, gerando corpos cetônicos também. Diabetes tipo 1 corresponde a 5 a 10% de todos os casos, e a pessoa tem 80 a 90% das ilhotas destruídas quando começa a ter os sinais de hiperglicemia. Há uma alteração da taxa, então, da glicose. Os sintomas são aqueles que eu falei no início do vídeo: poliúria, muita sede, polidipsia, muita fome, polifagia, há uma perda de peso, irritabilidade. Se essa diabetes não for tratada, fica uma hiperglicemia elevada, com muita formação de corpos cetônicos. A paciente vai ter náuseas, vômitos, isso leva a desidratação, e uma desidratação severa pode levar ao coma e à morte do indivíduo. Então, na diabetes tipo 1, o paciente não tem insulina. E isso faz, então, com que haja um aumento do glucagon. O que vai alterar isso aqui, esse desequilíbrio entre insulina e glucagon? Porque vocês lembram que a insulina, ela inibe as células alfa. Se eu não tenho a insulina para inibir, o glucagon vai estar sempre elevado. Aí a gente tem que lembrar do que nós vimos de metabolismo. Vejam aqui, meninos, esse esquema refere-se, então, aos efeitos da falta de insulina e do excesso do glucagon. Então, aqui em vermelho, a gente vê as alterações nos carboidratos, em azul, as alterações nos lipídios e rosinha aqui nas proteínas. Então, lembre que esses hormônios interferem não só no metabolismo de carboidrato, mas lipídio e proteína. Então, quando eu tenho excesso de glucagon, né, vai aumentar a produção hepática de glicose, seja pela glicogenólise, seja pela neoglicogênese. E os tecidos, músculo e tecido adiposo, não vão captar glicose, não ter insulina, não vão captar glicose, vão ficar ali acumulando no sangue. Então, como não está usando a glicose, sobra a glicose no sangue. Então, vai ter uma hiperglicemia. Qual que é o problema de ter a hiperglicemia? A hiperglicemia, o corpo vai tentar controlar isso aqui. Então, ela vai eliminar na urina. Então, o glomérulo vai filtrar, aquilo vai parar lá no filtrado glomerular, não vai ser reabsorvido. Essa glicose lá no filtrado glomerular puxa a água e aí aumenta o volume urinário. Então, a pessoa tem uma poliúria. Mas se perde muita água, o paciente o que faz? Desidrata. O volume sanguíneo diminui, então há uma hemoconcentração ali das hemácias principalmente. Quando tem essa diurese, não perde só água, perde eletrólitos também, como sódio, cloreto, potássio, cálcio, magnésio, ok? Então, junto, né, tudo isso faz baixar a pressão. Então, a pessoa desidrata por si só, já dá uma hipotensão. Perdendo sódio e os outros eletrólitos, vai ter hipotensão. Quando a gente tem pressão baixa, aciona o simpático estimula a frequência, aumentar a frequência cardíaca, então vai ter um ataque cardíaco. Se essa desidratação tornar-se severa, né, diminuir o volume sanguíneo e a pressão baixar demais, o paciente pode entrar em algo que nós estudamos na patologia, que é o choque hipovolêmico, ok? Bem, aqui em azul, a gente vê que quando você tem uma diminuição da insulina e um aumento do glucagon, o paciente aumenta a degradação de lipídios para gerar ácidos graxos para nutrir o músculo. Né? Já que o músculo não consegue pegar a glicose, tem que pegar ácido graxo. Só que quando faz isso, gera corpos cetônicos. Né? Pode gerar corpos cetônicos. Então, o fígado vai produzir isso aqui e vai liberar esses corpos cetônicos para o sangue, para nutrir neurônios. Só que isso leva a uma acidificação do sangue, vai diminuir o pH. O pH do sangue é em torno de 7,4, baixou ali 7,3, 7,2, eu já tenho o que a gente chama de acidose metabólica. Uma das formas de compensar essa acidose
é eliminar CO2. Então, eliminando o CO2, eu tiro o ácido. Então, se o problema é metabólico, o pulmão vai compensar. Então, toda vez que o paciente tem uma acidose, ele aumenta a frequência respiratória. Há uma hiperventilação na tentativa de eliminar o CO2, que é ácido. E aí baixar, né? Aliás, desculpe, elevar o pH, ok? Quando faz essa hiperventilação, é lógico, perde-se líquido na respiração. Então, contribui ainda para a desidratação. Os corpos cetônicos, como o beta-hidroxibutirato, ele estimula vômito. Então, o paciente começa a vomitar, enjoar o estômago, vomitar, então ele vai perder mais água e eletrólise, levando à desidratação. E esses corpos cetônicos, quando estão em excesso, também são eliminados na urina. Então, promove mais diurese ainda, ou seja, mais desidratação. Então, um dos problemas maiores do paciente com diabetes mellitus tipo 1 é a desidratação, uma desidratação severa. Outra coisa é que isso aqui estimula a quebra das proteínas para liberar aminoácidos para fabricar glicose. Então, aumenta a proteólise. Então, o paciente tem tendência o quê? Quando ele está com isso desregulado? A perder massa muscular. E aí ele tem fraqueza muscular, ele aumenta a produção de ureia e perde nitrogênio na urina, ok? Então, o paciente diabetes mellitus tipo 2, tipo 1, se ele não cuidar da presença da insulina ali, não repõe insulina, ele não consegue ganhar massa muscular nunca. Então, resumindo, né? O que acontece quando o paciente tem falta da insulina e excesso de glucagon? Ele tem um excesso de glicemia, desidrata, ele tem perda de massa gorda, gera corpos cetônicos, pode dar acidose e pode complicar mais ainda a desidratação e perde massa muscular, então. Então, perde massa gorda e muscular. Então, a pessoa emagrece. Tranquilo? Então, é isso, ó. Diminuição da insulina com glucagon, a gente tem uma hipoinsulinemia, há uma diminuição da glicólise, um aumento da glicogenólise, há um aumento da gliconeogênese e uma diminuição da síntese de glicogênio. Lembrar que a insulina tem papel importante na inibição da lipólise. Se não tem, vai acontecer então a lipólise. Então, falta de insulina aumenta a lipólise para liberar os ácidos graxos, que são quebrados no processo de beta-oxidação, liberando acetilcoenzima A, que são importantes na formação de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, então, são produzidos no fígado e eles são responsáveis por uma fonte alternativa de energia para nutrir os neurônios, né, principalmente. Nós temos 3 tipos de corpos cetônicos: acetoacetato, acetona e beta-hidroxibutirato, que eu falei para vocês, que dá aquele enjoo responsável pelos vômitos, por exemplo. Então, quando aumenta muito esses corpos cetônicos, há uma cetogênese. E, então, é típico do diabético tipo 1, ele poder desenvolver uma complicação chamada cetoacidose diabética, que é devido a esse excesso de corpos cetônicos. Diabetes mellitus tipo 2 não tem essa formação de corpos cetônicos. Outra coisa, então, como eu mencionei, é sobre as proteínas. Então, a insulina estimula a síntese proteica. Só que não tem insulina. E o glucagon estimula a degradação dos aminoácidos, a degradação das proteínas, que vai levar à formação de mais ureia e mais perda de nitrogênio na urina. Isso, meninas, pode gerar, então, sequelas graves, já que o nitrogênio é importante na síntese proteica e de outros componentes essenciais para o corpo. Então, o principal órgão afetado é o músculo. Então, os pacientes podem desenvolver um quadro de fraqueza muscular, então, devido à falta de insulina e o excesso de glucagon. Então, é isso. Eu gosto muito desse quadro, onde a gente vê bem o metabolismo dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas que estão afetados com pacientes com diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 2? O
que acontece? Produz a insulina? Produz. Então, o diabetes tipo 2, ele produz a insulina, só que a insulina não funciona, ele tem resistência à insulina. Mas, mesmo assim, ele gera, né, essa hiperglicemia. Então, no início, né, como a insulina não está funcionando no paciente, o pâncreas tenta produzir mais insulina para compensar, para tentar diminuir a glicose no sangue. Então, uma das coisas que é típico do diabetes tipo 2 para desenvolvimento é um excesso de insulina. Então, uma hiperinsulinemia. Então, essa secreção de insulina aumentada no início em resposta à resistência, a fim, como eu falei, de manter a tolerância normal à glicose, os níveis normais. Com isso, esse excesso de insulina faz com que as células adiposas captem, né, a glicose, por exemplo, e aumente, a pessoa vai engordando. Então, esse excesso de insulina faz a pessoa engordar. Então, por isso que a diabetes tipo 2 está relacionada com a obesidade, é um círculo vicioso aquilo ali. Posteriormente, desse aumento de insulina, vai ter uma deficiência leve, uma diminuição causada pelo estresse das células beta do pâncreas, né? Cetoacidose normalmente não ocorre, só em ocasiões mais específicas. Esses pacientes não são dependentes de insulina, porque eles produzem insulina. Os tecidos mais afetados, então, é o tecido muscular, tecido hepático e os adipócitos. O que acontece quando a insulina não funciona lá no fígado? Né? Vai ter uma excessiva produção de glicose em jejum, porque não tem insulina, e redução da captação hepática de glicose no período após a alimentação. Então, vai ter glicose no sangue, vai ficar lá. Já a nível periférico, o que acontece quando cria resistência à insulina? Reduz a captação de glicose pelo músculo, porque o receptor não funciona, mesmo a pessoa comendo. Então, a glicose fica na corrente sanguínea. Ok? Uma das complicações que tem a diabetes tipo 2 é a síndrome hiperosmolar não cetótica. Como o nome próprio fala, significa que o paciente tem um excesso de glicose, que aumenta a osmolaridade, mas ele não produz corpos cetônicos. Por quê? Porque não tem um excesso de glucagon aqui. Então, essa síndrome hiperosmolar é uma complicação aguda do diabetes, que é caracterizada então por excesso de glicose, como eu falei, um aumento da osmolaridade, há uma poliúria, há uma perda de glicose na urina também, e há então uma desidratação profunda, onde o paciente pode perder de 6 a 10 litros de fluidos, de eletrólitos ali. Há uma desidratação severa. Só para vocês terem ideia dessa desidratação, ela é mais grave do que no paciente com diabetes tipo 1, onde aquela cetoacidose diabética pode levar a óbito em torno de 1% dos pacientes. Aqui não, aqui quando isso acontece, 20% dos casos levam a óbito, ok? Então, como eu falei, não tem formação de corpos cetônicos. Mas por que, Luciana? Porque os níveis de insulina ainda existem. A pessoa produz insulina. E o que eles creem é que a insulina é suficiente para estimular a produção de lipídios, por isso que a pessoa engorda, e então não há degradação de lipídios, não há lipólise, então não tem formação de corpos cetônicos, ok? Então, olha o que acontece. Vamos ver esse quadro aqui comparando diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Do lado direito aqui, a diabetes tipo 2, uma deficiência relativa da insulina, ok? Então, quando tem isso, pode ter que o paciente tenha um aumento de catecolaminas, cortisol, estresse, né? Isso aqui, esse desequilíbrio das catecolaminas, faz com que aumente a proteólise para gerar aminoácidos, né? E aí pode, então, esses aminoácidos ser usados para gliconeogênese. Aumenta a glicogenólise, porque não está funcionando, não está tendo resistência à insulina. Então, tudo isso, e como o músculo não usa glicose, aumenta a glicose no sangue.
Então, essa hiperglicemia leva, então, uma glicosúria e desidrata. Diminui o volume sanguíneo e aumentou a osmolaridade, uma hiperosmolaridade, devido à glicemia. Lembrando que, nesse caso, né, como o glucagon está normal, a gente não vai ter cetogênese. Já quando a insulina não existe, não tem lipogênese, só tem a lipólise. Então, o tecido adiposo começa a queimar as gorduras, fazer beta-oxidação, liberando ácidos graxos livres, né, que vão ser utilizados, queimados no processo de beta-oxidação, mas a acetil-CoA liberada, produzida aqui, pode ser utilizada para a produção de cetoácidos, dos corpos cetônicos. Então, beleza. E ainda pode, o excesso de ácidos graxos que chegam no fígado, eles podem ser utilizados para a produção de triglicérides. Então, pode aumentar a gordura no fígado também quando está faltando a insulina, ok? Então, o paciente com diabetes, ele pode ter essa cetoacidose, pode ter um aumento de ácido graxo no sangue, uma lipermia, e pode ter a produção de corpos cetônicos. Então, ele vai ter a cetoacidose diabética. Tranquilo? Sintomas, então, de um paciente com hiperosmolaridade não cetótica, né? Inicialmente começa com astenia e o paciente tem poliúria e polidipsia, então muita sede. Ele urina muito, então isso vai dar uma desidratação acentuada, onde as mucosas vão ficar secas, a turgidez da pele vai estar diminuída, e como o volume sanguíneo diminui, né, vai ser difícil pegar o pulso do paciente. Então os pulsos periféricos são diminuídos. A pressão baixando demais, isso pode evoluir para o estado de choque hipovolêmico. A pressão baixa também, então, significa que não está chegando sangue, há uma dificuldade de bombear o sangue, do sangue passar pelos órgãos, né? Uma baixa perfusão. Isso faz uma isquemia. Se tem isquemia, falta oxigenação, o músculo vai fazer respiração anaeróbica e vai produzir ácido lático, que vai gerar acidose. Então, nesse caso, o paciente pode ter uma acidose, mas não devido aos corpos cetônicos, ok? Bem, tudo isso, então, pressão baixa ativa o simpático libera noradrenalina, que estimula a taquicardia e a taquipneia, então a pessoa aumenta a frequência cardíaca e aumenta a frequência respiratória. Isso tudo aqui, essa desidratação, pode levar a complicações neurológicas, como letargia, confusão mental, o paciente pode entrar em convulsão, delírio, e pode evoluir para o coma. Como eu falei, 20% dos casos vão a óbito. Uma glicemia em torno de... Geralmente o paciente tem uma glicemia em torno de 600 mg por decilitro. Então, muito alta, muito elevada essa glicemia. Eu pergunto para os senhores, por que o paciente desenvolve resistência à insulina? O que faz isso? Quais são os fatores de risco para diabetes tipo 2, Zezinho? Obesidade, idade, né? Sedentarismo e fatores hereditários. Então, meninos, essa gordura abdominal, que é a gordura visceral, ela produz substâncias que levam à resistência à insulina. E quando a gente envelhece, também há um aumento dessas substâncias, que são as citocinas, que nós já estudamos na imuno, né? Que é a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral. O tecido adiposo, inicialmente, ele tinha como função ser um isolante térmico, né, para nós, mamíferos, um suporte mecânico e, claro, é um armazém de energia para nós, né? Só que estudos mostram que o tecido adiposo tem uma função endócrina, ele produz substâncias que interferem no nosso metabolismo, não só no metabolismo da gordura, mas de carboidratos, proteínas e lipídios. Então, em 1994, né, começou a estudar o tecido adiposo e viu que produziu um hormônio, que eu vou falar daqui a pouco, que é a leptina, lá nos ratinhos, né? E então, descobriu que o tecido adiposo tem função endócrina, produz adipocinas,
né, que tem semelhança com as citocinas que a gente estuda na imuno. Então, só para você ter ideia, olha o tanto de coisa que o tecido adiposo produz. Leptina, adiponectina, citocinas como o fator TNF, o PAI, as interleucinas 1, 6, 8 e o IGF-1, né, um fator de crescimento semelhante à insulina que estimula a produção, não sei se vocês lembram lá da fisiologia, de somatomedinas para estimular o crescimento, a proliferação tecidual. Bem, quando a gente engorda, então, produz mais de algum mediador ou outros, depende do tipo de adipócito. Os mediadores produzidos pelo tecido adiposo visceral é diferente do tecido adiposo subcutâneo, ok? Então, o que eles viram? Que essa adiposidade abdominal, né, que é a obesidade visceral, aumenta essas citocinas pró-inflamatórias, TNF-alfa e interleucina 6. E isso aqui inibe a expressão de receptores de insulina ou fosforila os receptores, criando resistência à insulina. Então, os receptores não vão funcionar bem. Tanto que essa interleucina 6 é importante, que ela é um marcador para diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares, de complicações. Então, quando a pessoa, né, engorda o abdômen, né, essa adiposidade visceral, aumenta a produção dessas adipocinas inflamatórias, IL-6-TNF, e diminui a produção de adiponectina. E eu pergunto para os senhores, para que serve essa adiponectina? Então, pessoal, o tecido adiposo produz adiponectina, mas é o tecido adiposo subcutâneo e não visceral. Quando aumenta o tecido adiposo visceral, produz mais as citocinas pró-inflamatórias. Então, imagina normalmente, né, a pessoa com peso normal produz adiponectina que atua no músculo, no fígado e nos vasos. Então, essa adiponectina no músculo estimula a fosforilação do receptor de insulina no aminoácido tirosina. Nesse caso, torna mais sensível à ação da insulina e assim aumenta a captação de glicose, ok? E estimula o músculo a queimar os ácidos graxos que chegarem ali. Então, estimula a beta-oxidação dos ácidos graxos livres que vem no tecido adiposo. No fígado, a adiponectina, ela diminui a produção de glicose, né, a neoglicogênese ou a glicogenólise, e faz com que chegue mais ácidos graxos livres no fígado e a sua queima. Então, vai queimar mais ácidos graxos. Então, o fígado não vai acumular gordura. E na parede dos vasos, dificulta a adesão de monócito no endotélio, ou seja, gerando um processo de inflamação. Vocês sabem que para ter uma placa de gordura, um ateroma, tem que depositar LDL oxidado, que é gerado durante a inflamação. Então, quando fala que diminui a adesão de monócitos, né, diminui esse processo de inflamação e esses monócitos que entram, infiltram, transformam em macrófago. Os macrófagos cheios de gordura são chamados de células espumosas. As células espumosas estão ali presentes nas estrias gordurosas, na parede do endotélio, na parede vascular. Diminui a proliferação do músculo liso, no vaso, e aumenta a produção do gás óxido nítrico, que é vasodilatador nas células endoteliais. Então, isso inibe a formação de ateroma. Então, a presença de adiponectina protege a parede do vaso, protege o fígado para não acumular gordura no fígado e faz você emagrecer, faz a pessoa emagrecer e aumenta a acessibilidade à insulina. Já ao contrário, quando aumenta a gordura visceral, diminui a adiponectina e aumenta as citocinas pró-inflamatórias. Então, vai acontecer o inverso. Os monócitos vão poder aderir, né, transformando em macrófago e fagocitando, depositando gordura. E não tem óxido nítrico para deixar o endotélio liso. Diminui a oxidação de ácidos graxos que chegam no fígado e começa a fabricar triglicerídeos e começa a acumular gordura, nesse caso. Bem, outro hormônio que interfere na gordura, né, é a leptina, né? Então,
Eles descobriram, como mencionei anteriormente, que a falta de leptina leva à obesidade e, consequentemente, a obesidade leva a diabetes. Então, eles viram que esse ratinho tinha um defeito genético, fizeram um ratinho sem o gene OB, né, letado, e ele engordava. O que essa leptina faz, né? Isso foi descoberto em 1994. Essa leptina é produzida pelas células gordurosas quando elas enchem, né? Mas é produzida também pela glândula mamária, pelo músculo esquelético, pelo estômago e outros, né? Essa leptina, ela atua no hipotálamo, dando a saciedade. Então, promove a redução da ingestão alimentar, estimula o gasto energético, a queima. Então, ele atua na regulação da função neuroendócrina, no metabolismo de glicose e lipídios. Então, se falta leptina, a tendência da pessoa é engordar. Ou se tem resistência, né, à ação da leptina, porque tem receptores da leptina que não funcionam, a pessoa engorda. E engordando, né, como eu falei, tecido adiposo visceral produz adipocinas inflamatórias que levam à resistência da insulina. Então, existe relação entre a falta de leptina e resistência da insulina devido ao tecido adiposo visceral. Outro hormônio que já quem está estudando, né, a leptina, que é antagônico da leptina, é a grelina. A grelina é produzida pela parede do estômago, né, quando está vazio ali, e a gente fala que é o hormônio da fome. Então, você produz na hora que está com o estômago vazio. E ele, então, vai atuar no centro da fome, na regulação central da ingestão e balanço energético. Então, ele abre o apetite e estimula a queima da gordura, a lipogênese. Então, quando você produz grelina, você emagrece, porque você está com fome. E já ouviu falar que quem não dorme engorda? Primeiro eu achava que dormir demais engordava, né? Dormir engordava, e o contrário. Então, quando eles fizeram estudos mostrando que quando a pessoa não dorme, estimula o estômago a produzir mais grelina, aumenta a grelina, vai atuar lá no hipotálamo e eu vou ter fome. Vou ter fome, ok? Quando eu não durmo, eu não tenho leptina. A leptina diminuindo, ó, eu vou sem leptina, não tenho saciedade, eu vou ter fome. Se eu tenho fome, eu como mais. E aí aumenta a massa corporal. Então, tem que dormir para poder emagrecer, tá bom? Bem, a gente só começou a primeira parte do vídeo mostrando o que é diabetes tipo 1, tipo 2. E o próximo vídeo nós vamos falar das complicações agudas e das complicações crônicas. Então, como aqui está mostrando na imagem, a gente só está vendo a pontinha do iceberg. Mas tem muita coisa para a gente aprender sobre diabetes e entrar na parte dos exames. Então, você imagina, né? Eu trouxe essa charge aqui para mostrar para vocês a evolução do homem, né? Que antes, né, não era sedentário, caçador, e hoje a gente é muito sedentário, ainda mais agora na pandemia, que a tendência é não gastar energia e comer mais, né? Porque toda hora a gente vai na geladeira. E aí vocês estão vendo que essa adiposidade é um dos piores fatores para diabetes tipo 2, essa adiposidade visceral. Então, pessoal, tem que ter disciplina, né? Coisa que eu estou tentando fazer comigo, para fazer alguma atividade física, ok? E minha pergunta para os senhores é essa: qual que é o problema de ter excesso de glicose no sangue? Nós vimos algumas coisas aí, da cetoacidose, da desidratação, mas tem mais coisa, como, por exemplo, a cegueira, né, uma nefrite, e aí nós vamos ver e entender isso no próximo vídeo, ok? Espero que tenham gostado e que possam aprender mais sobre diabetes, tenha contribuído essa aula, ok? Grande abraço!